Boa tarde a todos. Deixa eu me apresentar, porque eu devo ser a única do grupo que não tem estado presente por conta, a gente trabalha também, então não dá tempo de estar participando, infelizmente, né? Da próxima vez, quero estar melhor e poder participar. Uma das coisas importantes desse trabalho também, vem a Marissa apresentar, é que tem um vasto campo para estar trabalhando, porque o apoio psicológico que não tem para os atletas, né? Me apresentando, sou psicóloga, eu estou num grupo de estudos. Eu agradeço a Maria Tereza, a Flávia, por ter me convidado para estar apresentando esse pilar, porque ele está relacionado com o que eu quero estudar também no meu doutorado. Dessa forma, eu vou estar apresentando um pouco os resultados sobre esse pilar 7, que é o suporte de desenvolvimento dos técnicos, que, até pelo fato de eu querer estudar isso no doutorado, eu penso que seja fundamental para esse desempenho, né, esportivo, e estar discutindo isso com vocês, né? Como é que está esse estado da arte aqui em relação aos técnicos no Brasil. Faltou... Não pode... É isso mesmo? É isso mesmo. Você prefere? Você prefere? Não, pode passar. Então, eu queria só mostrar, quando a gente fala em a importância do técnico, acho que se a gente mostra uma foto dessa, a gente consegue entender o quanto eles são importantes. Eu quis colocar essa foto só para começar a aquecer um pouco a discussão. É uma técnica mulher, que no Brasil dificilmente a gente tem. Na nossa pesquisa a gente não vai estar, eu acho que até dá para ver depois, quando a gente for fazer até a análise da amostra, dá para ver isso. Dificilmente no esporte de alto rendimento tem mulheres dirigindo uma equipe, um treinamento. Essa modalidade remo também, que no Brasil é carente de apoio, até as pessoas sabem, e não só remo, né, porque são muitas modalidades que a gente tem visto. Mas vamos começar então os resultados da nossa pesquisa. Então, qual é o objetivo do trabalho? O objetivo dessa pesquisa é para ver como é que a carreira dos técnicos, as condições, se existe um banco de dados, se existe uma qualificação, se existe algum critério para estar avaliando qual é a qualidade dos técnicos esportivos na hora que vai contratar, se existe algo que faça essa diferença. E aí, ele é dividido em 4 tópicos que eu vou estar abordando. O qualidade e controle do serviço prestado, então, se existe o banco de dados, porque se você vai numa organização, numa instituição, o Departamento de Recursos Humanos faz a avaliação do currículo. Será que aqui no Brasil existe alguma coisa que qualifique e fala assim, esse sujeito é bom, além dos resultados, porque aqui no Brasil ainda o resultado é o que vale. Se o sujeito, a equipe ganha, ele se mantém. Se não, ele é demitido. Se existe, então, alguma coisa mais do que isso que pode estar qualificando esse trabalho dos técnicos. O segundo é oportunidade de crescimento. O quanto são oferecidos cursos na área. Só lembrando que o estudo ele é baseado muito nas organizações governamentais nacionais. A gente vai estar falando um pouco das confederações também, mas se existem órgãos nacionais do país que avalia isso e que tem até essa oportunidade, então, de cursos, de crescimento e desenvolvimento. A terceira parte, aquela coisa que a Marissa pegou e falou dos atletas, também vamos estar abordando aqui, que é condições de vida, então aquela coisa da qualidade de vida, se o salário que recebe ele é suficiente ou não para manter, se você tem que ter um segundo, terceiro, quarto emprego, né, às vezes. O final se existe um reconhecimento em relação ao serviço prestado. Então, como é que as pessoas sentem isso enquanto o retorno da atividade dele, do reconhecimento, se existe isso. Então vamos lá para a primeira. Então, o indicador 1. Então, eu queria me desculpar porque eu coloquei, até para os estrangeiros, né, que vieram, coloquei tudo em texto, eu fiquei na dúvida se eu colocava texto gráfico. Então, aí eu coloquei tudo em texto, eu vou estar dizendo, mas tem o pessoal que está traduzindo, então já melhora a condição. Vamos lá. Não existe um registro, uma política que registre todos os técnicos. Então, será que tem um banco de dados? Não existe. No Brasil. Se alguém conhecer, mas assim, a gente observou que não existe. E nada que qualifique também. Dê uma qualidade. Quais são os critérios para essa qualidade? Também não existe. E que incentiva essa melhoria dos técnicos. Então, a gente não encontrou isso. Só que aqui no Brasil, existe uma coisa que é importante, que é a profissão técnicos esportivos, né? Que os técnicos aqui no Brasil, para estar dirigindo uma equipe esportiva, precisa ter, até pode ser contestada, mas essa situação do CREF ser reconhecido, né, pelo CONFEF e o CREF, para estar exercendo a profissão.
Existe sim, vocês vão discutir, vão até questionar, fulano, ciclano, que está não sei aonde, que tem, não tem, que tem outro diploma, enfim. Mas que existe, essa lei existe. E que é importante, porque o estudo da gente existe ou não existe? A investigação se ele é bom, se ele é adequado, se ele está sendo aplicado, é um estudo qualitativo, né? A gente está quantificando sobre isso. Assim. Se existe um banco de dados, o que a gente encontrou é que algumas confederações esportivas, então não são no nível nacional, e sim as confederações esportivas, então de algumas modalidades, tem um banco de dados, então você vai entrar numa confederação, você consegue achar os técnicos que se cadastram lá e dá para colocar lá, você consegue entender um pouco do histórico. Muitas vezes, por exemplo, na CBV a gente vê os técnicos da Seleção Brasileira de Vôlei, todos eles têm um currículo, mas assim, a maioria não existe esse cadastro para saber quantos técnicos de remo existe no Brasil. Aonde que eles estão? Então não existe esse banco nem nacional, e algumas só restritas a confederações. O incentivo à melhoria qualidade restrita por modalidade. O que significa isso assim? Também, melhorias. Todos os dados da gente, a gente encontrou que as confederações que são responsáveis para pensar na melhoria da modalidade. Não existe aquela coisa de um plano nacional pensando nessa melhoria dos técnicos esportivos. Só lembrando que, até conversei com a Soraya, né, antes eu falei assim, vamos fazer um adendo, por quê? Porque essa pesquisa, ela foi feita antes dos cursos que agora estão sendo direcionados para esse público dos técnicos, né? Que é do COB. Mas antes disso, a gente fez essa pesquisa, então não existia essa melhoria, incentivo à melhoria. Grande parte dos técnicos entrevistaram já realizaram cursos de formação. Então, mesmo não existindo esse incentivo, os técnicos se interessam em fazer algum tipo de curso de formação. Dentre esses, são os cursos de formação técnica dentro da área, ou, de repente, aqueles também de especialização, de pós, que existem nas faculdades. Olha que coisa legal. Os atletas pesquisados, a grande maioria, eles acreditam que os técnicos deles têm boa qualificação. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque quem é que vai avaliar o serviço dos técnicos? Não é só os dirigentes que vão ver o resultado, os atletas que estão trabalhando com eles, são os públicos que vão estar acolhendo isso, eles acham que eles têm qualificação. Aí agora a gente vai falar do indicador 2. O indicador 2, então, é sobre cursos, se existe, se não existe, tudo isso assim. Então, no período que a gente estava pesquisando, não existia esse curso nacional de qualificação dos técnicos. Agora existe, né? Que vocês já viram, eu não vi, mas vocês viram participando daqui do evento. Todos os dirigentes responderam que não há um sistema obrigatório. Então, por exemplo, assim, será que uma confederação ele obriga algum tipo de qualificação para o técnico? Não sei se vocês podem até... eu acho que esse evento é importante, por quê? Porque a gente teve algumas dificuldades em encontrar ele para estar pesquisando, mas se vocês puderem estar contribuindo também é uma coisa importante, mas a gente não encontrou essa cultura das confederações exigirem essa qualificação dos técnicos. A maioria dos técnicos avaliam que a estrutura de certificação técnica do básico alto rendimento como bom. Então o que é isso assim? Você pegar e falar assim, você é técnico da base ou do alto rendimento, eles acham que tem uma estrutura boa, né? Que avalia isso. Em geral, os cursos de certificação são promovidos pelas confederações. Então, eu falei já no pilar passado, que são as confederações, então vamos ver, a confederação ACBV, a CBJ, a de atletismo, eles promovem esses cursos que são de capacitação, desenvolvimento dos técnicos. Alguns deles, às vezes, são obrigatórios, né? Técnicos e dirigentes apontam que não há um constante incentivo, então, que deveria, imagina assim, se todo ano você pudesse fazer esse curso, ou mais que isso, você obrigar os técnicos a se reciclarem também, com propostas novas. Não existe isso, assim. De acordo com os dirigentes, pelo menos um curso de atualização é feito por ano. Só que alguns desses por incentivo por órgãos de fomento. Então, eles dependem muito de verbas de outros lugares para estar. Se não tiver, de repente eles não promovem isso. No último ano, boa parte dos técnicos, os técnicos, eles têm um interesse, tanto que, não sei se aqui no público existem técnicos assim, existe um interesse de estar fazendo curso de reciclagem. Tanto que assim, quando a gente vê esses cursos abrindo em confederações, eu vejo muitas vezes, tem muita gente que se
interessa. Então eles fazem mesmo o curso, mas é muito por conta própria do que por incentivo, que seja de um clube ou da confederação, né? A grande maioria dos técnicos afirmam ser insuficiente, que faltam. Ou eles falam assim, cadê? Onde é que estão os lugares onde eu posso ir, me aprimorar, ter conhecimento melhor? Com relação à avaliação da qualidade dos cursos, todo mundo assim, a grande maioria, eles avaliam como não sendo bons. Então, precisa ter uma melhoria. É aquela sensação de que muitas vezes você vai no curso e fala, será que eu aprendi algo novo? E as pessoas imaginam que não. Ou, não sei se muita gente vem da prática diz assim, mas na prática eu sei muito mais do que, de repente, essas pessoas da teoria estão dando essa aula, né? Então tem essa dificuldade, eles acham que não são bons. E aí os técnicos apontam que não tem boas oportunidades de se desenvolverem como especialista. Então, quais são as oportunidades? Existe um plano de carreira? Existe algo pensado que fala assim, eu vou seguir, meu objetivo é ser um técnico de alto rendimento. Qual é o caminho que eu devo ser traçado? Será que existe isso? Cada um faz do seu jeito. A maioria recebe, agora o indicador 3, sobre a vida, né, qualidade de vida dos técnicos, a maioria recebe salário por exercer a função. Até pelaquela coisa da profissão, é obrigatório o sujeito, na hora de ser contratado como técnico, ter esse salário. Só que a gente viu que 1/3 do grupo, dos técnicos, por mais que seja obrigatório, tem muita gente que está trabalhando voluntariado ainda, aquela coisa do voluntário, por amor, né, que as pessoas fazem. Então, por mais que diga que existe uma regra, existe uma lei, isso não é ainda cumprido efetivamente. Aliás, não vou dizer que a gente fazer uma afirmação dessa é perigosa, mas de qualquer forma a gente observa aqui que um terço não recebe. Dos que são remunerados, a maioria afirma que o salário é insuficiente, e aí a gente tem todo o mesmo estilo que a gente, com os atletas, tentar ver uma faixa salarial de quantos técnicos ganham anualmente, mensalmente e tal, só que esse tipo, o questionário ele se mostrou inconsistente, porque a gente colocava 4.000, 40, 400, ele colocava, e tinha gente que colocava os valores que a gente não entendia. Então, dessa forma, como foi inconsistente, a gente não conseguiu, também eu acho que não sei se nos outros países como funciona isso, mas aqui no Brasil, dificilmente a gente pega e abre o nosso salário para estar dizendo para as pessoas, né? Então, eles também... Eu também tenho outro lado que não sei se eles também sabem o quanto eles ganham de montante mensal, mais ou menos. Os técnicos afirmam que a carreira de técnico nem sempre é o trabalho principal, então aquela história que eu falei assim, que tem gente que trabalha de técnico de manhã, aí depois vai trabalhar de personal, ou tem um negócio da família, vai fazer alguma coisa e ainda volta para trabalhar com os treinadores, porque precisa ter uma segunda renda. E que o que eles exercem a outra atividade diz que a empresa, o lugar onde eles estão, dão um apoio para ele estar exercendo a profissão. Aí tem o indicador 4, que é o último fator crítico, né? Que vai estar falando sobre se é reconhecida e é valorizada no país, que é uma parte que vai falar muito mais da parte formal, da formalização. Os técnicos e dirigentes afirmam que não há reconhecimento da profissão de técnicos. Existe obrigatoriedade, sim, terem contrato empregatício. No entanto, os técnicos afirmam que não terem, a maioria deles. Tanto inventário como questionário, que foram 2 instrumentos que a gente utilizou, apontam que não existe um programa pós-carreira de apoio ao técnico. E para os técnicos serem contratados é necessária uma qualificação mínima, que é aquela coisa do CREF ou alguma qualificação que as pessoas determinam, né? Então eles afirmam que é necessário. E aí a gente vai estar apontando os pontos fortes e os pontos fracos. Assim. Uma das coisas que, por mais que eu digo que não há, tem algumas estruturas, porque se a gente for pensar, existe uma lei. Então, dentro disso, existe o quê? Uma legislação que regulamenta a profissão, técnico esportivo. É o que eu falei de novo, se ela é aplicável ou aplicada ou não, é uma discussão qualitativa, da gente pegar da qualidade, agora que existe e que deveria ser cumprida, né? O difícil é a gente conseguir a lei, né, para esse tipo de situação. Leis de incentivo e de financiamento favorecem o processo de desenvolvimento de técnicos, então a gente está vendo que tem várias propostas, inclusive agora a gente está vendo que o COB também está desenvolvendo isso. Cursos técnicos de especialização e o interesse das modalidades de oferecerem o curso. Então, as modalidades têm esse interesse. Pontos fracos, existem cursos, mas não tem uma periodicidade, então, vai ter agora, primeiro curso técnico para atletismo. Aí está lá, você vai entrar na página 2006.
Aí não tem uma atualização. Não mas acontece muitas vezes isso, assim. Não existe essa coisa do segundo, do terceiro, e pensar nessa continuidade, né? Do que seria uma primeira etapa, do que uma segunda etapa, como a gente vê em outros países, por exemplo, na Austrália, quando você vai ser técnico de natação, você tem um contínuo que você precisa cumprir. No basquete, na Argentina, diz que é desse jeito também. Desvalorização da profissão. Então, aquela história assim, você precisa ter um segundo emprego. Será que, além de ser técnico, você faz outra coisa? Tem muita gente que pergunta, é a mesma coisa que o professor universitário, né, gente? Não tem você só dá aula, né? Não tem um sistema nacional de formação. Então, não existe. Então, se existisse um sistema nacional de formação que desse essa qualificação, seria importante por quê? Porque a contratação do técnico, ou pelo menos a estabilidade da carreira do técnico, ele depende desse sistema nacional que vai dar essa condição, e não existe isso, assim. E não tem uma base de dados nacional. Então, não existe. De repente, você está aqui, você não sabe quais são as pessoas que vão estar trabalhando junto com você, ou até as próprias confederações, federações, os clubes, não sabem onde encontrar as pessoas. Então, seria importante ter esse banco de dados. Então, foi o que a gente coletou no nosso dados. Obrigada.